Boa tarde, quarta-feira, 12h30, nós nos encontramos aqui para debater questões relacionadas aos investimentos de longo prazo na Bolsa. E eu sempre tive uma presença online, sempre dialogando com investidores, e ultimamente eu tenho respondido através do meu Instagram pessoal e também o da Suno Research, perguntas dos investidores. Todas as perguntas que me enviam, eu seleciono algumas, 10 no meu perfil pessoal e 5 no perfil da Suno e respondo todos os dias, desde que abriu a nova funcionalidade no Stories para deixar perguntas. E eu tenho respondido, o pessoal tem gostado muito dessa interação e hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês nos enviaram aqui no Instagram da Suno Research, né? Tem o meu Instagram, Thiago G. Reis, e também tem o da Suno Research mesmo. Vocês nos enviam perguntas pelo Stories e daí eu vou lá e respondo. Então, vou selecionar aqui algumas perguntas que vocês nos enviaram. A primeira é do Luciano. Concorda que VEG é uma ação que todo mundo tem que ter? Eu gosto muito da VEG, talvez seja uma das melhores empresas do Brasil. Com certeza é um orgulho nacional, a empresa consegue competir com players globais e ser competitivo, né? A maior parte das coisas que a gente produz no Brasil, a gente só é competitivo naquelas coisas que nós tivemos a sorte de nascer num país que é rico. Então, commodities, minério de ferro, a parte agrícola, isso o Brasil é competitivo e a VEG é uma empresa muito competitiva num segmento que vai, vamos dizer assim, um pouco mais de inteligência. Então, é uma empresa muito boa, competitiva, rentável, tem um histórico de crescimento fenomenal. Daí é mais uma questão de preço. Você escolheu o momento certo. Se não me engano, em dezembro de 2016 estava num preço interessante. Então tem que esperar a empresa negociar num patamar mais, vamos dizer assim, adequado, né, para o investidor de longo prazo. Isso aí pode demorar algum tempo para acontecer, mas uma hora eventualmente chega e daí você pode se tornar acionista da VEG, que realmente é uma das empresas que todo mundo deveria ter, mas na hora certa, tá bom? Aqui a segunda pergunta é do Thiago Cota. Você analisa gráfico antes de entrar em empresas com fundamento para procurar um preço menor? Não, eu não uso análise gráfica. Se você for ver, os grandes investidores da Bolsa não utilizam análise gráfica, né? Pega ali o Warren Buffett nos Estados Unidos, o Luiz Barsi no Brasil. São investidores que olham mais os fundamentos das empresas, sempre muito de olho na renda que essas empresas produzem ou têm capacidade de produzir ao longo do tempo para o acionista. Então, essa é a minha visão de longo prazo, né? Mais ligada à análise fundamentalista. Nada contra quem faz, mas se você for pegar a lista dos maiores investidores do mundo e vai ticando, você vai ver que a maior parte deles, ou a totalidade deles, utilizam a análise fundamentalista. Eu acho que é neles que nós devemos nos inspirar. Alguma dica para quem está começando? Essa é a pergunta do Plínio. Bom, tem várias dicas, né? Várias considerações que eu acho que são relevantes para quem está começando na Bolsa. Primeiro, estude bastante, né? Veja o desempenho histórico dos ativos que você compra. Foque também em custos, né? Evite pagar custos excessivos, seja aplicando num fundo ou em corretagem. Tenha um olho muito grande nos custos que você paga. E também, uma sugestão minha, tá? É você começar por fundos imobiliários, né? Tem um programa aqui sexta-feira no InfoMoney do Arthur Vieira de Moraes, focado em fundos imobiliários. Tem a live do professor Baroni nas quintas-feiras no YouTube também, no canal da Suno Research, falando de fundos imobiliários. E por que eu acho que fundos imobiliários são interessantes para quem está começando? Por basicamente 3 motivos. O primeiro é que os fundos imobiliários eles apresentam historicamente uma volatilidade inferior às ações. Quem está começando é bom, vamos dizer assim, começar a nadar no raso, não nadar em alto mar, né? E os fundos imobiliários, como eles têm menos volatilidade, fica mais fácil para o investidor que está começando se adaptar à renda variável. A renda variável, como o próprio nome diz, ela oscila, né? Ao contrário da renda fixa, que é onde estão a maior parte dos investidores do Brasil. Então, se você é um investidor da renda fixa, da poupança e quer ir para a renda variável, eu sugiro você começar por fundos imobiliários porque eles oscilam menos. Então, você não vai, vamos dizer assim, sofrer tanto com a oscilação enquanto você começa. Segundo, que os fundos imobiliários pagam dividendo mensal, acho que isso
ajuda no processo de, vamos dizer assim, de ganhar maturidade do investidor, né? Então isso acho que ajuda a educar, né? Daí, se você for ver ao longo do tempo, o que mais explica o retorno dos ativos em bolsa é o dividendo. Então você está recebendo um dividendo todo mês, ajuda a te educar sobre a importância do dividendo. E o terceiro é que são imóveis, né? Acho que todo brasileiro conhece um pouco de imóvel, todo mundo mora, trabalha, almoça, janta, enfim, contrata serviços que ficam em um imóvel, e isso acho que facilita o processo de aprendizado e de conhecimento também. Porque quando você vai investir numa ação, muitas vezes você nem sabe o que é aquilo. Você compra uma ação da Itaúsa, que é uma boa empresa, excelente empresa. Mas o que é uma holding? Isso aí muitas vezes, para quem está começando, é muito conhecimento de uma vez só. E fundo imobiliário eu acho que é um bom começo, porque é algo que está no dia a dia das pessoas, que é o imóvel. Todo mundo conhece um pouquinho de imóvel. Então essa é a minha dica que eu dou para quem está começando. Considere investir em fundos imobiliários, depois vá para a renda variável, vamos dizer assim, das ações, que daí tem mais volatilidade, tem mais potencial de ganho? Tem também, mas tem uma volatilidade maior. Então esse período de transição que muitos investidores vão sair da renda fixa para a renda variável, eu costumo recomendar os fundos imobiliários por esses 3 motivos que eu citei. Deixa eu ver aqui, tem várias perguntas. Quais são os indicadores que devemos considerar para investir no longo prazo? Essa é uma ótima pergunta. Eu divido basicamente em 2 indicadores. Os indicadores financeiros, que são os indicadores que toda empresa tem, né? Então são os indicadores que derivam do balanço e das demonstrações de resultado das empresas. Quais são esses indicadores que eu considero muito importantes? O ROI, Return on Equity em inglês, ou retorno sobre patrimônio líquido em português, que nada mais é a divisão do lucro dos últimos 12 meses pelo patrimônio líquido. Essa métrica, a grosso modo, ela representa o quanto que existe de geração de lucro para cada real que os acionistas colocaram. Então, se a empresa tem um patrimônio líquido de 100 e lucra 20 sobre 100, 20%, a empresa tem um ROI de 20%. Esse é um indicador que eu acho muito importante. Indicadores de dívida, né? O endividamento líquido. O que é o endividamento líquido? É quanto a empresa deve menos o que ela tem em caixa. A empresa deve para credores 100, mas ela tem 80 em caixa, então a dívida líquida dela é 20, né? 100 menos 80 dá 20. Um indicador que eu gosto de olhar é a relação dessa dívida líquida sobre a geração de caixa, que é o EBITDA, né? O EBITDA não é bem exatamente a geração de caixa, mas é uma proxy para a geração de caixa. Outra métrica importante, dívida sobre patrimônio líquido. A gente já falou do patrimônio líquido, que é o quanto os acionistas colocaram na empresa para botar ela para funcionar. Quanto que a empresa deve em relação ao que os acionistas colocaram em relação ao patrimônio líquido? Dívida sobre patrimônio líquido. Esse é um indicador que eu gosto de olhar também. Eu falei do ROI, eu gosto de empresas que têm um ROI de pelo menos 10%. Dívida líquida, EBITDA, eu busco empresas que têm um endividamento sobre EBITDA inferior a 3%, e dívida líquida sobre patrimônio líquido inferior a 100%. Também existem os indicadores de curto prazo, lá a liquidez seca, liquidez corrente. Esses indicadores, em teoria, quanto maior, melhor, né? Eles indicam quanto que a empresa, se a empresa vai ter alguma dificuldade de caixa no curto prazo, né? Basicamente é isso. Esses indicadores acima de uma vez, eu acho que é um patamar interessante. Então, se você tiver mais dúvidas sobre esses indicadores, você pode botar no Google aí, e você deve ter um monte de artigo na internet, inclusive alguns nossos lá da Suno, que devem te auxiliar nisso daí. E daí os indicadores de mercado, né, que são aqueles que derivam do preço do mercado. Eu gosto muito do indicador preço-lucro, né, a relação entre o preço e o lucro. Se a empresa vale em mercado 100 e dá um lucro de 10, é uma relação de 10 vezes o lucro, 100 sobre 10, 10 vezes. Em teoria, esse indicador, quanto menor, melhor. O indicador de dividend yield, esse é um indicador que eu acho importante. E tem um indicador que pouca gente comenta, que é o shareholder yield, que é basicamente quanto que a empresa gerou de caixa nos últimos 12 meses em relação ao preço do valor de mercado da empresa. Então, isso daí mostra um pouco da capacidade da empresa de gerar caixa em relação ao preço. Em teoria, quanto maior, melhor. Então, esses são alguns dos indicadores que eu julgo importante nas análises. Mas o mais importante,
Indicadores eles indicam, eles não determinam. Não é porque a empresa tem um indicador bom que ela é um negócio bom. Pode ser que a empresa mostre indicadores bons dos últimos 12 meses, às vezes por um evento não recorrente, ou é uma situação que não vai se repetir no futuro. Eu acho que a Cielo é um bom exemplo disso. É a Cielo, que é a líder em prover maquininhas de cartão de crédito, tem sofrido uma concorrência intensa. Era uma empresa que era muito lucrativa, gerava muito caixa, mas a partir do momento que abriu o mercado, uma série de concorrentes estão entrando no mercado e, obviamente, estão ganhando um pouco de market share, mas, sobretudo, pressionando em preço, e a Cielo tem que acompanhar geralmente em preço. Isso faz com que a rentabilidade dela se deteriore. Então, quem olhava o negócio 12 meses lá por volta de 2016, viu um negócio extremamente rentável. Mas a situação mudou. Então, não basta apenas olhar para os indicadores. É importante que você faça uma análise sobre a sustentabilidade daqueles indicadores também. Isso aí, o balanço não vai te mostrar. Você tem que ir para campo e ver se o ambiente competitivo está mudando, se a gestão está tomando atitudes na direção certa. Então, essas questões são importantes de você endereçar antes de tomar uma decisão de compra. Indicador chama indicador porque ele indica. Ele não determina se o negócio é bom ou não. Mas eu utilizo os indicadores justamente para me dar, vamos dizer assim, um sabor, né, um flavor, como dizem os americanos, sobre se aquele negócio está barato ou não, se é um bom negócio ou não. E daí eu vou fazer uma análise mais diligente para ver se eles são sustentáveis. Olha aqui, qual o melhor site para receber notícias sobre ativos, setores da economia? Aqui tem o Infomoney, que estamos aqui, nós produzimos lá na Suno materiais todos os dias. Eu gosto do internacional do Financial Times, do Wall Street Journal, também tem lá o Brasil Journal no Brasil, lá do Geraldo Samur, que sempre faz um noticiário muito, muito construtivo. Então, esses são alguns veículos que nós recomendamos e eu utilizo no meu dia a dia. Então, eu recomendo aquilo que eu uso. Uma ferramenta que pouca gente usa, que é até bom você ter feito essa pergunta, é o Twitter. O Twitter ele é uma ferramenta riquíssima, né, no sentido de que ele não é uma rede social tradicional, que você entra lá para ver a foto do cachorro do seu amigo. É uma rede social que você pode usar para se informar bastante. E tem uma função lá que pouca gente conhece, que é a função listas. Você pode formatar uma lista. O que seria isso? Você se interessa por futebol, por exemplo. Você bota lá o perfil do Barcelona, do Manchester e do Galvão Bueno e tudo que esses caras publicarem vai ficar em ordem cronológica nessa lista na hora que você for ver a informação. Então, eu criei uma lista que chama BR Market. Se você quiser, você pode assinar ela gratuitamente lá. E lá você vai ver o que publicam as 200 pessoas que eu selecionei para estar naquela lista a respeito de mercados e economia do Brasil. Então são diversas fontes, algumas que eu citei anteriormente, outras são novas, muitos jornalistas independentes. Ali é um lugar que eu costumo também acessar para me informar. Então o Twitter é uma ferramenta riquíssima para quem quer se manter informado sobre o mercado. Aqui, qual um FII que devo manter em carteira e nunca mais tirar? O fundo imobiliário, né? FII é fundo imobiliário. Eu buscaria algum imóvel que tenha uma visibilidade de perenidade naquela região, né? Então, eu gosto muito do shopping Higienópolis, apesar de que nesse preço não me interessa tanto. Eu gosto de imóveis na Faria Lima, aqui em São Paulo, na região Faria Lima, Berrini, Vila Olímpia. Então aqui a gente pode dizer o HGJH, que fica aqui na Rua Mauri, em São Paulo, o FVBI, que fica na Faria Lima, o ANEF, que fica numa travessa da Faria Lima. Esses são alguns imóveis que eu acho que vão ser sempre imóveis atrativos, né? A não ser que tenha alguma disrupção muito grande e a Faria Lima deixe de ser atrativa, o que eu não acredito. Então esses são imóveis que eu acredito que que você pode comprar e nunca mais se preocupar com eles, né? Enquanto tiver demanda por escritórios, eu acho que esses escritórios vão continuar sendo desejados e, obviamente, locados e pagando dividendos aos seus cotistas, tá? Então esses são alguns FIIs
que eu acho interessante. Nem todos eles estão no preço que eu julgo adequado. O HGJH a gente recomendou lá na Suno há 1 ano e meio atrás e obviamente hoje, após uma valorização bastante intensa do papel, a gente não recomenda mais, mas é um fundo muito interessante. Se cair, a gente pode recomendar. Qual a taxa de crescimento terminal que seria boa para usar para as ações americanas, né? Seria inflação mais alguma coisa, né? Então a inflação americana aí roda na casa de 2% e o PIB americano, ele historicamente gira ali na casa de 2, 3%, né? Nos últimos trimestres foi até um pouco mais forte, foi na casa de 4%, mas existem uma série de estudos que mostram que é muito difícil ganhar mais do que 1 a 1,5% de produtividade por ano. Nos Estados Unidos ainda tem um crescimento da população, mais o crescimento da produtividade. Por conta disso, tem crescido um pouco mais, mas ao longo do tempo, obviamente, o crescimento da população vai diminuir e vai ficar mais o crescimento de produtividade, que é entre 1 a 1,5%. Então a inflação de 2 mais 1 e 1,5%, algo entre 3 e 3,5%, eu acho que seria um crescimento possível na perpetuidade quando você faz o seu processo de valuation. Nós na Suno temos vários materiais gratuitos e pagos a respeito de valuation. Se você se interessa por valuation, bote aí Suno Research Valuation no Google, vai baixar o nosso curso gratuito de valuation, tá bom? Aqui, os BDR sempre acompanham as cotações americanas de dólar? Não dá para dizer sempre, mas eu nunca vi não acontecer. A tendência natural é que exista essa correlação, até porque se não tiver, o que vai acontecer? O pessoal vai arbitrar. Né? Existem corretoras que têm mesas de arbitragem. Se lá fora está um mesmo ativo mais caro que aqui, o que eles vão fazer? Vão comprar aqui e vender lá fora. Então, eu não vou dizer que essa é uma regra e que sempre tem que negociar no par. Mas, na maior parte do tempo, vai negociar dentro daquela banda próxima da cotação da ação trazida para reais. Tá? Então, os BDRs, eles têm essa característica. Aqui, partindo do zero, como alocar 500 mil? Essa pergunta perguntas como essa eu recebo de maneira recorrente. E é muito difícil fazer uma alocação para você, aqui sugerir uma alocação, se eu não te conheço, eu não sei qual que é o seu perfil de risco, eu não sei quais são as suas demandas de renda, de liquidez. Então é sempre difícil eu fazer uma carteira para você sem saber quais são os seus perfis. Então, eu recomendo que você procure um profissional ou se estude bastante e se conheça para ver qual perfil você se encaixa. Às vezes, você sofre muito com as oscilações do mercado. Tem gente que é assim, talvez o mercado não seja para você. Então, é muito difícil fazer dar uma resposta aqui sem te conhecer, tá bom? Mas eu acho importante responder essa pergunta, porque muitos investidores eles pensam que existe uma carteira universal. Não, não existe. Você tem que se conhecer, você tem um perfil de risco diferente do meu e o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. Então é muito importante ter isso em mente na hora que você for montar a sua carteira. Aqui, quando suas ações estão valorizando bem, você realiza o lucro? Eu nunca vendo uma ação porque ela valorizou. Eu posso até vender se ela está num valuation caro, mas não porque ela se valorizou. Às vezes uma ação ela pode ter se valorizado bastante e ainda está barata. Acho que é o caso da Unipar. A Apple é uma empresa que eu sou acionista faz muito tempo e desde que eu comprei eu nunca achei que ela esteve cara. E a ação continua valorizando. Então não é porque ela se valoriza que ela está cara. Eu posso vender se eu julgo que ela está cara. Isso eu posso fazer, apesar de fazer raramente. Mas eu jamais venderia porque ela valorizou. Porque se ela valorizou e ainda continua barata segundo os meus critérios, eu posso continuar com ela. Outros motivos pelos quais eu poderia vender uma ação. Se a situação mudou, se a minha análise não estava correta, eu prefiro mudar de ideia e vender do que ficar abraçado com um negócio que está se deteriorando. Outro motivo que eu poderia vender, se tem uma oportunidade muito mais clara. Eu estou destacando aqui o muito, porque para mim tem que ser uma oportunidade 2 vezes mais clara
para eu vender um ativo para comprar outro. Então é isso, pessoal. Respondi aqui uma série de perguntas. Gosto muito de fazer essas interações. Convido vocês a seguir o Instagram da Suno e também o meu, Thiago G. Reis, e o da Suno é Suno Research. No Instagram a gente abre espaço para perguntas todos os dias e eu estou sempre respondendo, tá bom? Queria aqui agradecer a sua audiência. Nos vemos quarta que vem e até lá. Bons negócios.